Aconteceu o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin. Isso é uma coisa muito interessante. Putin tava meio esquisito ali, hein? Que se encontraram, inclusive, Tava meio... Putin? É. Vai, vamos dizer que é o clone dele. Tava meio esquisitaço Eles se ali. encontraram do Putin. no... Onde A foi que eles se vodka encontraram? tava No Alasca? batizada. Do Alasca. Então, isso é uma coisa muito interessante. Já assistiu Stranger Things, né? Já, Já você sabe que tinha uma base russa justamente no Alasca. no Alasca. Porque era uma forma de você estar no território americano, Sim. entendeu? E você conseguir fazer a ponte. Tipo, dá pra você voar do Alasca pra Cuba, ou, por exemplo, passando pelos Estados Unidos. Então você consegue ter também pra sair dos Estados Unidos também é fácil, Sim. entendeu? Tipo, é mais fácil, né? O Então, pessoal costuma ver o Brasil... uma região lá menos vigiada e etc Sim. e tal. Então, meio que é meio simbólico, né? Sim. Já de ter Mas o tido- lugar onde eles se encontraram, a base é russa? Não, Não, não. no passado. Tá. Volta. Não, mas entendeu? no Alasca tem... Antes da queda do mundo de Berlim em 89. Ah, não, cara, eu tô confundindo Alasca Lembrando que o com Alasca Antártida. é um dos mais, tô é um dos mais confundindo- novos territórios americanos. Os dois Sim, mais sim. novos estados americanos é Alasca e Havaí, né? Bem na hora que eles Isso. passaram, né, bem na hora que eles estavam chegando próximo ali, onde Isso. o púlpito, né, que fala, onde eles Isso. iam falar, O que passou o que- aviãozinho do Trump. O que eles fizeram? Aquele Não, o que aviãozinho- eles fizeram? Sabe quando você vai encontrar alguém? Ó, vamos tomar um café? É. Só que você mora na Zona Sul, outro na Zona Norte? Então a gente fala, cada um anda um pouco, a gente se encontra no Se meio do encontra caminho. ali no... Isso, porque é o seguinte, Na Sé. o pessoal A gente se encontra na Sé. geralmente vê o mapa mundi plano, né, aquele cortado, não vê o globo. Então dá a impressão que a Rússia é absurdamente longe dos Estados Unidos. A Rússia fica assim a 30 quilômetros dos Estados Unidos, sem exagero. Quando você pega o último território lá do Alasca e a oeste e o último da Rússia a leste, dá 30 quilômetros de diferença. Então a Rússia ela é colada nos Estados Unidos. Então foi o meio termo lá. Só que o conteúdo da conversa ficou muito obscura, né? Então, vamos lá. Acima de tudo, isso tem a ver com a questão da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, ela vem Você sendo... acha que é esse o foco? Então, vem sendo, justamente, claro. Você acha? Claro. Vem sendo o grande foco do Trump encerrar a guerra da Ucrânia. A promessa de campanha dele que acaba com a guerra em 30 dias. Lembra? Sim. E aí, por que não deu certo? Porque por vários motivos e tal. Mas a grande questão... Aí a gente pode falar por que não deu certo. Primeiramente porque tem anexação de território, tem que ceder militarmente as armas que a Ucrânia tem para a OTAN e para outro tipo de entidade estrangeira, né? A Ucrânia teria que ser desmilitarizada, teria que passar por um processo de criar uma zona cinza. O que é uma zona cinza? É uma zona onde não é nem da Ucrânia nem da Rússia. Legal. Certo? Governada por essa entidade internacional, por exemplo, da ONU, assim vai. Então a OTAN ia ter uma certa gerência dentro do território, um monte de coisas que o próprio Zela não quer fazer. não quer. Sim. O Zelensky não quer, porque acima de tudo ele vai perder a parte boa do território dele, que é onde tem. O território da Ucrânia é o mais fértil da Europa. Sim. Então, além de ser o mais fértil da Europa, tem a questão dos terras raras, que todo mundo já sabe. Então, assim, tudo que planta lá dá. Então, para uma região muito fria, muito densa também, que tem muita gente morando ali, etc., precisa de um território desse. Então, a Ucrânia tinha isso daí. A Ucrânia, na época que a União Soviética fazia parte tinha aquele bloco gigantesco, a Ucrânia fazia parte, e o Hitler, inclusive, quis invadir, e ele chegou bem perto da capital da Rússia, da União Soviética. Quando ele chegou lá, ele quis voltar justamente para garantir que ele ia conquistar esse território da Ucrânia. Então, a Ucrânia tem esse valor do território que a Rússia conquistou agora. Então, a Rússia conquistou isso daí, e a desculpa do Putin para iniciar essa operação é de que aquilo sempre foi da Rússia. Eles sempre tiveram uma proximidade cultural, sempre tiveram uma proximidade pelo idioma, sempre tiveram uma proximidade étnica também. Então, assim, os caras que se sentem russos. O russo é muito diferente. É a mesma etnia, né? O russo é muito diferente do ucraniano. Se você pega o russo mais próximo do campo sul, entendeu? Quem mora ali em Sati, por exemplo, onde tem praia, onde tem verão e etc, e as pessoas ficam ali curtindo o verão europeu, ele é muito diferente do que tá mais acima e do que tá muito mais acima, que é onde fica a parte das geleiras e tal, porque a Rússia tem esse detalhe, né? Enfim, então o ucraniano ali, ele tem uma diferença muito grande se você comparar com esse russo. Mas com o russo que mora ali do lado, entendeu? São bem parecidos. São bem parecidos. Tanto que você vê, tipo, você olha pros caras do MMA, aquele Makachev, né? Sim. Mano, o cara não parece russo, mas ele é. Entendeu? E tem um pouco ali também de um pessoal que é russo e muçulmano também.
Entendeu? Então tem um monte de coisas, um monte de etnias na Rússia. Mas voltando pro Trump. Por que ele quer, então, acabar com a guerra da Ucrânia? Porque ele pode Primeiro ganhar porque foi promessa de campanha, né? Nobel da Promessa Paz. de campanha. Isso. E Não vai ganhar, ele não vai ganhar. Não vai ganhar. Também acho que ninguém Não vai vai deixar. ganhar. Ninguém vai deixar. Ele não vai ganhar. Mas é a vontade dele. Segundo, o Putin quer acabar com a guerra. Por quê? Porque ele já conquistou o que tinha que conquistar, velho. Ele conquistou a melhor parte do território. Mas ele não pode sair como derrotado. Então ele precisa que alguém também intermedie essa Ele não vai ser finalização da como guerra. derrotado se ele conquistou Se o território. alguém intermediar. Se ele simplesmente desistir, ele não conseguiu. Senão fica igual a Guerra do Vietnã, que morreram 50 mil soldados americanos. Depende dos valores que você pega. Falam até em 3 milhões de vietnamitas. Falam, o Vietnã ganhou. Que vitória é essa? Então, mas vamos lá. É. Eu não tô dizendo que ele tá... Não tem como ele perder a partir do momento que ele perdeu, que ele ganhou o território. Só que é o seguinte, pra ele encerrar o acordo de paz... Precisa dar desculpa. Ele tá falando assim, não, beleza, eu encerro desde que a Ucrânia se desmilitarize. Porque se a Ucrânia ceder as armas e ela for desmilitarizada, significa que é o seguinte, ó, beleza, eu tava atacando, cessar fogo, agora a gente tá em paz. Mas eles já erraram com isso no passado, quando eles entregaram os armamentos atômicos. Claro, mas enfim, É. se a Ucrânia ceder as armas, significa que ela não vai se recuperar Não, mas militarmente. isso eu já acho muito errado, aí não dá. Mas então, aí, só que é o seguinte, a mesma coisa que vai fazer de um lado, vai fazer do outro. Se o Putin, ele não respeitar a regra, o que é a regra? A partir desse determinado momento, você fica com esse território, mas você respeita a gerência por parte da OTAN, porque se ele romper essa guerra, aí não é uma guerra contra a Ucrânia só, é uma guerra contra todos os países membros da OTAN. É uma E guerra contra a OTAN. Você tá botando França, você tá botando Inglaterra, você tá botando Alemanha, Sim. você tá botando Estados Unidos, e aí que tá. Quem é que não entra em guerra é a China. A China não entra em guerra nenhuma. E ela precisa? Não precisa. É. Exatamente. E não quer. E ela não porque quer. ela não precisa. É. Mas, enfim, aí o Putin ele não vai entrar numa guerra contra todos os países da OTAN. Porque a regra da OTAN é, se você ataca um Sim, país, atacou você ataca todos. um grupo. Uhum. É. Se Aí é que tá. Mas por que o Putin ele não tem como sair derrotado? Porque quem tá na mesa de negociação é o Putin. Sim. Qual presidente russo encontrou o presidente americano? Só na época da União Soviética. Como é que chama? Gorbachev. Então, Encontrou até o Papa. verdade. Encontrou até o Papa. Uhum. Entendeu? Só que é o seguinte, o que eu percebo que o Donald Trump fez dessa vez, que ele... Achei até que ele faria no primeiro mandato, e geralmente nenhum político faz, nenhum presidente faz, e ele, como sendo um homem de negócios, ele fez, me dá a impressão que ele fez um modelo de negócio dos Estados Unidos. Ele tratou os Estados Unidos como empresa. Fez um modelo de negócio, e quando você faz um modelo de negócio, tem uma coisa muito importante chamada parceiros-chaves. Que parceiros-chaves significa o seguinte, estou na mão de quem? E aí ele percebeu, por isso que ele tá tão interessado em terras raras, por isso que ele estava, inclusive, querendo comprar a Groenlândia. Porque com terras raras, ele viu, caraca, estou na mão da China, porque nós somos... O nosso país inteiro depende de terras raras, acaba a América se não tiver terras raras, e a China refina 90% das terras raras do mundo. É isso aí. Né? E aí tem outro ponto importante. Por isso ela não precisa entrar em guerra, ela já tá ganhando. Só que nós somos o terceiro país que mais tem terras raras do mundo e a gente não refina um grama. Porque esse país só tem idiota. Exato. Né? Então, e outra coisa, ele viu fertilizantes, a Rússia é forte nisso. Fertilizantes, isso, aquilo, tal. Ele tá lá negociando outras coisas forte. Ele tá aproveitando isso para negociar todo um contexto de coisas com a Rússia. Porque ele viu que ele não pode ficar na mão de um... Isso nenhuma empresa não faz isso. Você não fica na mão de um fornecedor só. Você busca ter mais do que um. Claro. Né? Então ele tá fazendo a mesma coisa para os Estados Unidos. Olha que maravilha, chegamos nos... Temos mais 2 superchats. Então, chegamos nos 370 mil inscritos. Opa! Aí sim. Estamos chegando Aí nos sim. 400, gente. Nossa, tem mais um monte de Mas vamos superchat lá. aqui. O que eu queria falar pra vocês? Essa questão do Putin, a Ucrânia, ela tá saindo perdendo de todas as formas. Primeiro Sim. que ela pode perder o território, ser desmilitarizada e assumir uma dívida, que aí é que Sim, tá. é. Olha o golpe dos Estados Unidos. O governo Biden chegou lá, não, te dou as armas. Você quer? Te dou as armas, toma aí. Armamento pra caramba. E aí vai armamento pra Ucrânia, e vai metralhadora, Como é vai que fala? drone, Agiota. vai drone, Tipo não sei o agiota. que, não sei o que. Aí ano passado, né, o Trump chegou, falou assim, ó, beleza, vou assumir a parada agora, né, o Zelensky vai ser diferente, vou querer acabar com a guerra. Aí ele falou, porra, vai acabar com a guerra? Beleza. Só que, e o custo da guerra pra Ucrânia a nível de dívida? Sim. Nível de dívida. Cara, é uma dívida impagável, é coisa de 500 bi. Coisa de 500 bi. E o PIB da Ucrânia, quanto será que é?
Sei lá. A dívida é importante em relação ao PIB, né? Mas tudo bem. Então, mas pensa só. Vamos pensar que desses 500 bi que vai ter... 500 bi de dívida para os Estados Unidos não é nada. Não, para os Estados Unidos não é nada. Não é mas, nada. mas a gente tá falando de uma dívida, de uma Mas guerra... pra Ucrânia pesa. Para a Ucrânia Isso, pesa. E que dizimou sua população. A Ucrânia é um país de mulheres viúvas, de aleijados e de crianças. Porque os homens morreram. Se você quiser Todo uma mundo que ucraniana tava... solteira... 190 bilhões em 2024, o PIB da Ucrânia. Então, já fudeu. Deu. Então é 2,5 vezes o PIB, a dívida é 2,5 vezes o PIB. A gente tá Impagável. vendo esse esforço da guerra desde 2022. Então, porra, se você pensar 500 bi em 3 anos, não é tão absurdo. Não, porra. É dinheiro. É porque se o seu país tá em guerra, você não produz tanto. Cara, é que você país Tudo tá em guerra, para. né? Mas enfim, tudo bem. como que a Ucrânia vai pagar essa dívida? Vai ceder tudo porque os Estados Unidos quiser também. Sim, Os Estados Unidos ganham dos dois lados. Porque se ela tiver lá os terras raras lá, ela vai ceder. Então, e a gente deveria mas fornecer. o golpe da ajuda é o seguinte, o Zelensky bate até hoje de que quando ele chegou e falou, preciso de ajuda, eu não quero helicóptero, não quero avião, eu quero armas, né? Sim. Ele pediu para as nações do conglomerado lá cederem armas para ele. E aí, tudo isso era para garantir a defesa da Ucrânia. Sim. E que isso não geraria uma dívida. Segundo o governo Biden, com o Zelensky, né? O Zelensky está falando sobre isso, dizendo que a dívida não existiria. Só que agora o Trump chegou e falou, não, beleza, a gente te ajudou, mas tem uma dívida que você tem que pagar. E ele tá dizendo que não sabia. Também eu acho meio idiota, né? Você vai achar que vai receber um monte de armas aí pra enfrentar. Ainda mais sendo que não quiseram entrar pra OTAN antes. Então, em tese, os países do Ocidente nem precisariam ajudar. Né? Enfim, por isso que porque a Ucrânia, de certa forma, ela nunca foi da OTAN. Não, nunca foi. Nunca Mas por foi isso que o exército ucraniano tá usando as armas e não o exército da OTAN. Sim. E aí eu fico muito triste que eu vi aquele vídeo lá do Miqueinha lá, o brasileiro que foi se envolver. Ali eu fiquei triste demais, velho. Qual vídeo? Parece um Miqueinhas aí, o cara saiu da quebrada aqui como o maior cara de paulista, se enfiando no meio da Ucrânia. Aí ele chegou lá dizendo, não, eu vim aqui pra ajudar com tecnologia. Cara, no nível de incoerência, assim, não é nem... Ele se alistou? Não é nem ingenuidade. Ele assim, se alistou no exército ucraniano? Não, ele se voluntariou. Porque ele não é porra nenhuma. Ele não tem nada a ver com a Ucrânia. Ele se voluntariou. Pra quê? E aí, obviamente, botaram ele de bucha. Óbvio. Ele chegou lá. Óbvio. Ele chegou lá falando que ia ajudar com tecnologia. Tipo assim, ele pensou que ia ficar olhando no GPS. Tá mandando você ir pra lá, hein? Ô, drone, vai pra aquele lugar. Ele pensou que ia ficar na salinha fechada. Você sabe por quê? Chegou lá, ele teve um treinamento meia boca, foi mandado pra linha de... Pra infantaria. Você sabe por que infantaria chama infantaria? Porque é onde você coloca os infantes. O cara que é o idiota, você bota... Não, brincadeira, não é todo mundo, pelo amor. Mas você vai colocar os mais fracos lá. É na infantaria. Mas aí, qualquer... Mas o cara é um Qualquer imbecil, filme, o qualquer cara é um filme. idiota, Sei lá, qualquer filme de guerra, não precisa ser... Mano, ele podia fazer igual aquele Até o Último Homem, que o cara vai lá só pra socorrer os outros. Ele podia pensar, não, eu vou, mas eu só vou pra socorrer. Mas achar que ele vai ficar parado. Você meteu o seu voluntário, você tá à disposição. Você não tem poder nenhum. Você quer ler o Superchat? Os caras vai falar assim pra você, corta as batatas, ou pode ser, pega um fuzil e vai lá. Lógico. Tá ligado? Aqui, brasileiro na guerra da Ucrânia. Eu ainda entro como oficial, né? Por causa da formação, eu entro como oficial. Vários. Mano, verdade, tem vários. eu entro como oficial. Você entra como oficial? Puta que pariu, tem vários, mano. Tem muito brasileiro indo otário. Você quer ler o Superchat ou não? Pode ler. Vamos ler? Então, eu admiro o cara que falou assim, mano, eu sempre quis derrubar um caboclo, então eu fui. Mas, tá ligado? Eu admiro esse cara. Pra fechar, vai... E pelo menos O que você acha da questão do resultado do encontro do Putin com... Não, ele tá usando isso. Eu já acho errado você ter um encontro de finalização da guerra sem todas as partes estarem participando. Sem o Zela. O Zelensky tinha que estar lá. O Zela tinha que estar lá. O Zelensky não tem poder, velho. Não, mas ele, independente de qualquer coisa, ele vai dar argumento pro Zelensky depois se ele não quiser pagar essa dívida. Eu não participei da negociação. Como é que eu tenho uma dívida que eu não negociei? Não, a dívida dele com os Estados Unidos é uma negociação. A dívida pra parar a guerra é outra. Então, mas como é que você para a guerra sem ele? Ele tinha que estar lá. Porque eu acho que ele vai acatar aquilo que foi ordenado. Só que o Trump não está lá só pra negociar a guerra. Ele tá pra negociar uma série de coisas com a Rússia. Ele não tem nada de otário, o Trump. Ele vai negociar um monte de coisas pros Estados Unidos e pra ele, não, pessoalmente. Ele mandou o avião invisível ficar bem visível no céu. ele não tá lá de bobo, não.
Mandou o avião invisível ficar bem visível. O Trump, cara, ele é um cara que ele fez fortuna assim no fio da navalha, que podia dar tudo certo, tudo errado. Fazendo dívida pra cobrir coisa que ele tava pagando e tava sempre assim, pegando aqui pra pagar lá, pegando aqui. Sacaneando o governo, ele cresceu à base de um monte de isenções de impostos e agora ele mete imposto nos outros. Entendeu? É um cara pilantrão também. Ó a cara do infeliz, velho. Ó a cara do maluco. Ah, mano, aí também é foda, hein, mano. Esse cara, meu Deus do céu. Você acha que esse maluco é ucraniano? Nossa. Atrás de mulher ele não foi, né? Nem o tapa eu derrubo esse cara. As mulheres já saíram de lá faz tempo. E pior que você vê, né? Mas tem cara que foi, tem cara que saiu daqui louco pra derrubar uns corpos. Tá ligado? Tem cara que saiu daqui já, mano. No meio de uma guerra. Quero ver o Call of Duty da vida real. E o legal é que as mulheres podem sair do país e os homens não. Aí não aparece feminista essa hora. Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.